Banco do Brasil anunciou que irá financiar até 90% do valor da casa própria na sua linha de financiamento pró-cotista. Esse valor é maior que o teto fixado pela Caixa, mas possui taxa de juros de 9% ao ano. Sobre financiamento de imóveis, as novas regras e os problemas enfrentados pelos consumidores, eu converso agora com Bruno Teixeira, que é advogado e consultor jurídico da Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação no Maranhão. Bom dia, Bruno. Bom dia. Essa notícia de financiamento de até 90% é uma boa notícia para o atual momento de crise que se vive no país? Isso, é uma boa notícia, ainda mais por conta do que recentemente a Caixa Econômica anunciou que os financiamentos seriam reduzidos de 80% a 50%, então isso é uma boa notícia, já que devido à crise econômica o consumidor estava enfrentando várias dificuldades devido à restrição ao crédito, aumento na taxa de juros. Com essa maior condições de financiamento, é uma boa notícia que vai facilitar a vida dos consumidores. Esse setor de financiamento de imóveis sofreu realmente uma baixa com a crise atual no país? Uma grande baixa. Vivemos ali um período de boom no ramo imobiliário em 2009 e 2012, principalmente no Maranhão e na cidade de São Luís, mas recentemente com a crise econômica, as dificuldades de financiamento e restrição ao crédito, houve inclusive um aumento de 300% nas pessoas que procuraram a nossa associação, querendo a rescisão do contrato, porque não estão encontrando condições de adimplir com as prestações do financiamento. Ou seja, depois que a pessoa decide rescindir com esse contrato, qual é o procedimento que ela deve tomar para que ninguém saia lesado nessa história toda? Isso, o consumidor deve estar atento, pois nessas questões de rescisão de contrato, em que ele procura fazer um distrato com a construtora ou até com o banco, ele deve estar atento, pois se for por culpa exclusiva dele, a construtora vai fazer uma retenção dos valores que ele pagou, e essa retenção deve ser de até 20%, não é uma lei específica contra isso, mas isso é um entendimento dos tribunais superiores. Sim. E o que a gente encontra muito é que as pessoas que procuram a associação é que eles tentam ficar ali com 60% do que já foi pago até 80%, o que é um abuso, e com isso ele deve procurar a justiça para ter o dinheiro que ele pagou de volta. Isso é no caso em que é culpa exclusiva do consumidor, ele está com dificuldades e não consegue pagar. Porém, em caso de atraso na entrega da obra, essa devolução deve ser feita 100% dos valores pagos. Quer dizer que quando a pessoa faz o financiamento do imóvel e aí chegou a data para a entrega daquele imóvel, ele não recebeu, ele tem como rescindir esse contrato e ainda receber 100% do que foi investido? Isso, por conta de como houve um atraso na entrega da obra, ele deve estar atento porque isso é culpa exclusiva da construtora. Portanto, ele deve receber 100% do que ele pagou. Deve ficar atento também, pois nesses contratos a gente encontra frequentemente uma cláusula abusiva de prorrogação da data da entrega. Sim. Normalmente em 6 meses, e a gente consegue, se o consumidor procurar o judiciário, ele anular essa cláusula, porque o consumidor também... É errado, então, na hora que vai assinar esse contrato, já ter essa informaçãozinha que pode ser que a obra atrase. Isso, pois ele coloca ali uma condição, sem qualquer contraprestação, para que ele estenda a data de entrega desse imóvel, o que, no caso do consumidor atrasar as prestações, ele não também vai ter a favor desse. Por isso, há um desequilíbrio nesse contrato. Dessa forma, ele deve procurar o judiciário, o PROCON e nossa associação para anular essa cláusula abusiva. Bruno, diante da crise atual, quais são as dicas que você daria para o nosso telespectador, para aquele que está pensando em fazer a compra de um imóvel e financiar? O que é que ele deve ficar atento quando se fala em financiamento de imóveis? Ele deve, hoje em dia, com essas rescisões de contrato, muitos dos imóveis estão sendo devolvidos. Com isso, apesar de estarmos num cenário desaquecido do ramo imobiliário, ele deve procurar negociar, fazer uma pesquisa de todos os imóveis para tentar baixar o preço, tentar não comprometer a renda dele em mais de 30%, para poder no futuro, amanhã, não conseguir adimplir com essas prestações. Ok. Bruno Teixeira, consultor jurídico da Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação no Maranhão. Obrigada pela participação aqui no Bom Dia. Bom dia.